Foi. Foi? Bom dia, Paz do Senhor. Bom dia. Ah, que delícia. Bom, tive um probleminha aqui com a câmera do celular. O computador também desligou, tudo em cima da hora, mas louvado seja o nome do Senhor. Espero que vocês estejam ouvindo a gente bem. Qualquer coisa vocês vão me avisando, amém? Olha, hoje quem vai orar para começar é Vitória, né, Vitória? Então, você pode orar. Papai do céu, muito obrigada, Jesus, por esse dia. Abençoa todo mundo, que não deixa ninguém mais virar pro coronavírus. Tira esse coronavírus e leva ele pra casa dele, que não é aqui. Em nome de Jesus, pra gente ver de novo, em nome de Jesus. Amém. Amém! Olha, hoje nós começamos um material novo. Semana passada nós terminamos a lição da revista da Escola Dominical. Hoje nós estamos começando um novo material de autoria do Bispo Paulo Lockman. Eu acabei de ler, mas eu acabei de esquecer o título do material. Mas aí, depois eu vou ver se a pastora escreve aqui embaixo pra gente, por favor. O título da nossa lição hoje é Obedecendo a Visão, parte 1, tá? Parte 1, só botar assim pra cá, pra não machucar você. Isso. Obedecendo a Visão, parte 1, tá em Atos 26, 19. Mas eu vou pedir a você que depois, com calma, comece a leitura no capítulo 21 de Atos, tá? Paulo vem a Jerusalém. Estava até lendo agora uns minutinhos antes de começar. Ele vai a Jerusalém. No templo, ele é retirado do templo, tentam matar Paulo. Eles inflamam a multidão para agredir Paulo. E gritava, aqui no 21:36 diz, porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o. E aí os soldados tiram Paulo da multidão para ele não ser morto, e aí Paulo faz o seu discurso de defesa. Depois ele, por ser cidadão romano, ele busca o direito dele, né, de ser cidadão romano, e ele vai depois no 24, ele vai perante o tribunal do governador, depois ele vai perante Festo e apela para César. E assim vai, é uma história longa, seria muito legal que você lesse. Mas a gente agora vai ler o capítulo 26, o verso 19, que diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E conforme você vai lendo, né, que Paulo, do capítulo 21, como ele vai falando, né, expressando sobre a importância do evangelho de Jesus para ele, chega uma hora lá no capítulo 26, no verso 24, que diz assim: em sua defesa ele disse isto. Disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ou seja, o evangelho ali parecia loucura para aquele homem, né? As muitas letras te fazem delirar. Então é muito interessante que você faça essa leitura desde lá do capítulo 21 para você compreender bem o que está se passando aqui nesse contexto histórico, tá bom? Então vamos à introdução. Só um minutinho, deixa eu me organizar aqui. Isso. Essa pessoa tá corrente. Bom, hoje nossa atenção é disputada por muitas coisas, né? E tem coisas que algumas coisas não podemos deixar de dar atenção mesmo, como nossa família, nosso relacionamento com Deus, nosso trabalho, nossa igreja. Então, precisamos dar atenção. Mas existem outros segmentos que desejam a nossa atenção também e até a nossa fidelidade, né? A nossa adesão. Por exemplo, propagandas na televisão de vários produtos, bancos, e aí colocam lá as pessoas famosas, né? Fazem de forma muito divertida, às vezes engraçadas, outras vezes emocionantes, tudo para atrair nossa atenção. Reportagens também, partidos políticos, religiões, denominações, todo mundo disputando um pouquinho da nossa atenção. E isso não acontece só conosco, com os adultos. Também acontece com as crianças. Está chegando aí o Dia das Crianças e é anúncio em cima de anúncio. Para lembrar os pais, não para nos lembrar que é Dia das Crianças, mas para lembrar assim, olha, se for comprar alguma coisa para as crianças, lembra da gente, tá? Da loja tal. Então, assim, sempre buscando a nossa atenção.
E assim, tudo que demanda a nossa atenção, uma hora nos desgasta, nos cansa. É natural, nós somos seres humanos. O Senhor não nos chamou para sermos super-heróis. Ele nos chamou para sermos seus filhos e suas filhas. Então, de fato, uma hora nós vamos nos cansar, seja fisicamente, seja a cabeça fica desgastada, fica cansada. Uma hora nos cansamos. Nossa, não tem jeito. E é importante a gente reconhecer que se cansa também, né? Conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa estrutura, para a gente se recuperar, né? Para nós nos recuperarmos. E geralmente, quando eu estou muito cansada, daquele jeito assim, da cabeça muito cansada, e eu tenho ainda muitas coisas para fazer do trabalho, da casa, mas parece que nada está encaixando, nada resolve, nada funciona, nada vai para frente. Tudo que tenta fazer dá errado, sabe? Por causa do cansaço, já não raciocina mais, já está fisicamente desgastado. Eu preciso de alguns minutos de nada, mas de nada mesmo. Né? Às vezes não adianta ler um livro porque vai me fazer pensar, não adianta assistir um programa legal porque vai me fazer pensar, um filme vai me emocionar. Então tem que ser uma coisa assim, muito... E num desses dias eu resolvi assistir um canal lá que eu achei na televisão que só vendia, era não sei o que, shopping. Aí eu sentei lá e fiquei olhando para ver se aquele nada me dava uma respirada, né? E aí nesse dia eu vi um monte de panela, gente, tinha panela de tudo quanto é cor, tinha panela azul, rosé, vermelha, preta, branca. Olha, cada jogo de panela lindo. Eu falei, pô, essa panela vai ficar linda na minha cozinha. Depois me aparece, gente, um aspirador robô. Ele andava assim pela casa sozinho e limpava tudo. Eu falei, tá repreendido. Aí chegava na beira da piscina, o aspirador não caía na beira da piscina, não, ele voltava. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Ou seja, então, muita coisa assim existe para distrair a gente, e até na hora que a gente para ver o nada, a gente vê alguma coisa. E aí que eu queria chegar, quando nos cansamos, corremos o sério risco de desviarmos a nossa atenção, desviarmos a direção do nosso foco, desviarmos a nossa visão. E eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Para onde está direcionada a sua visão? Amém? Amém. Então, o item 2 é a importância da visão celestial. E nós vamos parar um pouquinho para pensar em Abraão. Abraão, ele recebeu a revelação de Deus. Deus manda ele sair da terra dele, da parentela dele e ir para o caminho que o Senhor o ordenasse. Ele recebe a revelação de Deus, ele sabe o caminho segue o caminho que ele deveria, ele obedece, ele não desiste, apesar dos desafios que ele vai enfrentando. Dá licença, meu amor. Apesar dos desafios que ele vai enfrentando. Num momento crucial, Deus assim ordena que ele sacrifique seu filho. Deve ter sido um momento muito dramático ali para Abraão, né? E ele não deixa de obedecer, ele se mantém fiel à visão de Deus e Deus livra seu filho. E quando ele olha para trás, Deus já havia preparado o carneiro para ser sacrificado. Eu te convido a ir a Gênesis, capítulo 22. Para você ver essa passagem que eu falei contigo agora. 22, versos 10 a 13. Diz assim: Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em lugar do seu filho. Então, tá aqui a parte que eu falei. Então, Abraão, né, mesmo no momento crucial, não se desviou da visão. Agora, vamos pensar um pouquinho em Paulo. Paulo também recebe uma visão da parte de Deus, de tudo que ele sofreria e enfrentaria. Aqui, por exemplo, no capítulo 21, 22 em diante, 21 em diante,
Isso, aqui em 21, ele chega a Jerusalém e é preso no templo. E a multidão quer matar Paulo, quer matá-lo. Então ele tem noção de tudo isso que ele enfrentaria, né, dos açoites, das prisões, mas ele permanece focado na visão de Deus para a vida dele. E isso faz perseverar. A visão que Deus lhe deu, e ele está focado nela, ajuda Paulo a ser corajoso e ter esperança de permanecer até o fim. Ele estava focado naquele propósito que Deus revelou a ele. Ele nunca desobedeceu à visão de Deus, a visão celestial, e buscava sempre essa visão com diligência. Agora eu quero que nós possamos parar para pensar em mim e em você. E eu vou te perguntar mais uma vez, para onde está direcionada a sua visão, a minha visão? Ok? Tópico 3. A visão de Deus é para todos nós. Pensa o seguinte, você já teve a sensação de se esforçar muito e conquistar pouco? Você já se perguntou por que eu colho poucos frutos? Eu semeio, eu me esforço, eu me dedico, mas o resultado é tão ínfimo, é tão pequeno, tanto na minha vida ministerial quanto na minha vida pessoal. E aí quando eu falo pessoal, tô falando da vida familiar, tô falando da vida profissional, nos estudos. Por que tanto esforço e às vezes pouco resultado positivo, né? Parece mais que dá errado do que dá certo. Por quê? Muitas das vezes, a resposta está exatamente na direção da nossa visão, para onde nós estamos dirigindo a nossa visão. Porque com muita facilidade, nós abrimos mão da visão de Deus. É muito rápido para se abrir, que as pessoas, que nós abrimos mão do propósito de Deus e decidimos nos guiar pela nossa própria direção, pela nossa própria visão. E não obtemos êxito, perdemos a orientação, perdemos a direção de Deus e não temos êxito, né? Porque Ele é que é o nosso conselheiro, tá lá em Isaías 9:6. Tô com calor, mamãe. Isaías 9:6. Tô com calor. Vai lá beber água, vai lá em cima beber água. Deixa eu achar aqui que eu não marquei. Achei Isaías. Engraçado que você sabe 9. que página é, mas você nunca lembra qual. Que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, ele é o nosso conselheiro, aquele que nos dirige, aquele que nos orienta, aquele que nos mostra o caminho correto, o caminho do bom andamento. Se nós nos desviarmos desse conselho, dessa direção, muitos somos fadados ao fracasso, né? Porque quem nos guia é o Senhor. Quem nos dirige é o nosso Deus. Então, para nós avançarmos, nós precisamos andar sob a ótica de Deus. E, sobretudo, sob obediência. Não podemos abrir mão de sermos obedientes ao Senhor. Se assim nós não fizermos, olha o que pode acontecer conosco. Vamos a Jeremias? Vamos lá. Jeremias, capítulo 7. Deixa eu melhorar o que eu falei. Se nós não andarmos segundo a direção de Deus, olha o que diz o capítulo 7, 7, verso 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Então, se nós não entendemos que Ele é o nosso conselheiro, nosso guia, aquele que nos dirige, que nos orienta, que nos mostra o caminho, que nos ensina a vencer os desafios, nos tornamos, como diz aqui em Jeremias 7:24, e andamos para trás e não para diante. Agora eu quero te convidar a ler João 4. Vamos ao livro de João, capítulo 4.
Eu separei muito texto hoje. Versículo 35. João 4,35 diz assim. Daqui, meu amor. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E aí eu queria te dizer aqui, olha, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa. Isso aqui, esse texto, nos aponta para um povo sedento pelo Evangelho de Cristo. E para nós atendermos à visão de Deus, essa visão, nós precisamos obedecer o chamado de Jesus. Vamos lá em Mateus 28. Mateus 28, versos 19 e 20. Diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, olha só, os campos já estão branquinhos para a ceifa. Agora cabe a nós obedecermos o chamado, conforme está escrito aqui nos versos 19 e 20 do capítulo 28. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E é urgente nós vivermos segundo a visão de Deus. Olha, se você está acompanhando a escola dominical, já a revista anterior, você vai observar o quanto a lição tem nos chamado à responsabilidade. Tem nos chamado a uma vida... porque, assim, a impressão que eu tenho é que nós nos acostumamos com discursos muito bons sempre. É melhor ser coisas... A gente se acostuma às coisas boas. Então, nós nos acostumamos com discursos sempre de... você vai ter vitória, você vai ser curado, Deus vai fazer tudo novo. A gente já até conversou sobre isso. Milagres vão acontecer, o Senhor vai restaurar famílias, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer tudo, porque Ele pode fazer tudo. Mas as lições nos têm chamado também a responsabilidade, a viver o Evangelho com seriedade. Porque não é só satisfação das nossas vontades, não é esse o intuito do Evangelho, satisfazer as nossas vontades. Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer, a vontade é dele. E nós precisamos viver segundo a visão do Senhor. Precisamos entender a nossa responsabilidade. Não podemos ser uma igreja cristãs conforme a nossa própria maneira, conforme a nossa própria vontade. Existe um direcionamento bíblico, existem princípios, existem valores, existem orientações que Jesus dá para a gente. Então, elas precisam ser obedecidas por nós. Então, o evangelho conforme eu quero viver, um evangelho talvez acomodado, um evangelho onde eu busco ao Senhor só quando eu preciso, um evangelho que só fica fora do contexto. Então, a gente precisa entender que o evangelho é de Cristo e nós precisamos viver conforme Ele ensina e não conforme a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. A palavra de Deus nos traz o quê? Orientações, princípios, e essas orientações vão nortear a forma como que Deus quer que a nossa vida seja. É o caminho, aí sim, é o caminho que nós alcançamos a vitória. Porque às vezes a gente está buscando só a vitória, mas não estamos querendo abrir mão de coisas que dentro de nós que desagradam o coração de Deus. Estamos querendo só a bênção. E às vezes entendendo que a bênção são só coisas materiais. É só uma roupa, é só um carro, é só uma viagem, é só uma casa. Não, assim, tudo é bênção. Tá? Mas o nosso foco tem que estar em adorar a Jesus, em exaltar ao Senhor.
precisamos radicalmente, a revista que fala radicalmente, usa essa expressão, e reorientar a nossa visão. Quando eu te falei que eu estava vendo a televisão lá naquele canal lá que eu via o aspirador, eu precisei reorientar minha visão. Eu falei, eu acho que não vai me ajudar a descansar isso aqui não, porque de qualquer forma eu estou cansada, eu estou absorvendo alguma coisa. Então assim, redirecionar a tua visão, mudar o teu foco, sabe? Para onde está o teu foco? Será que esse foco foi o Senhor que colocou na sua frente, na minha frente? E eu falo isso muito por mim, porque às vezes eu tenho que trazer de volta. Eu acho que a gente vai se cansando, vai se desgastando e acaba tirando um pouco. A gente tem que trazer de volta o foco e a visão de Deus para as nossas vidas. O nosso foco tem que estar nele. Gente, se não fosse Jesus, se não fosse o cuidado de Deus, como é que nós estaríamos passando esses 6 meses de pandemia? Se não fosse o cuidado de Deus, o que seria de nós? Senta aqui, meu amor. O que seria de nós? Olha, eu tô 6 meses em casa, porque eu ainda não voltei a trabalhar, eu trabalho de casa. Eu acho que desde os meus 4 anos, eu não fico tanto tempo dentro de casa. Então é uma coisa completamente diferente que eu tô vivendo junto com a minha família e você com a sua. Então, por isso que o nosso foco tem que ser ele, porque se não for Jesus, a gente acaba saindo, tendo assim, a nossa emoção acaba o nosso corpo físico acaba não resistindo. Então a gente precisa assim do Senhor e colocar o nosso foco nele. Precisamos colocar tudo em ordem nas nossas vidas. Mas como? Sob que ótica? Sob que visão? Como as coisas têm que estar em ordem dentro de mim? Não é só como eu acho que tem que ser porque eu vi na televisão, porque eu escutei no rádio, porque eu li num livro. Não, as coisas têm que estar em ordem dentro de nós a partir da ótica do Senhor Jesus, a partir da visão do Senhor Jesus. Então, sempre que parecer que o nosso caminho, que a gente se cansou, ou que o nosso caminho, no caminho a gente vai mudar a direção, a gente precisa parar e reorientar a nossa direção, reorientar a nossa visão e focalizar novamente na visão que Deus nos deu. E nunca abrir mão da visão que Deus nos deu. Amém? Então, essa é a parte 1 da lição, que tem o tema Obedecendo a Visão de Deus. Semana que vem, dia da escola dominical, nós estamos preparando uma surpresa, tá? E aí eu peço a você que convide outras pessoas, que avise aos irmãos mais próximos de você, que nós faremos algo diferente, se o Senhor nos permitir, na semana que vem. E aí, no outro domingo, nós retornamos, Obedecendo a Visão, parte 2, tá bom? Que o Senhor possa abençoar a tua semana, possa acrescentar e derramar sobre nós a sua bênção, o seu sustento, porque sem Ele nós não somos nada, né? Eu acho muito corajoso quem diz que não precisa de Deus para viver. E a gente precisa, né? Nós não somos nada sem Ele. Ele que nos criou, Ele é o ar que nós respiramos. Tudo que nós temos veio dEle, tudo que nós temos é dEle. E precisamos entender essa dependência, e essa dependência não nos diminui. Muito pelo contrário, viver dependendo de Deus só nos fortalece, só nos sustenta e nos faz crescer. Então não abra mão de ser cuidado pelo Senhor. Amém? Você vai orar, filho? Então, Emanuel vai orar para nós terminar. Pode? Pode. Jesus, abençoe o nosso dia. Abençoe todos que estão no hospital. Dê uma tarde abençoada para todos. Que todos tenham uma boa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, fiquem na paz. Tchau. Beijo. Tchau.